Oi pessoal, aqui é a Mel Ferraz e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre universidade. Vocês me pedem muito para falar sobre a minha segunda graduação, que é Letras. Para quem não sabe, eu sou formada em Estudos Literários pela Unicamp. Tenho uma série de vídeos aqui no canal, vou deixar a playlist aqui para você ver. Nesses vídeos eu tenho certeza que eu vou responder as suas principais perguntas a respeito de estudos literários e também do meu reingresso em letras. Em um desses vídeos especificamente eu explico melhor sobre o que é o reingresso, mas basicamente eu não precisei fazer mais nenhuma outra prova. Eles pegaram meu histórico da minha primeira graduação, tendo vaga eu consegui então já entrar direto em letras. Claro que eu eliminei muitas matérias porque eu já tinha feito parte delas. Basicamente eu fiz quase todas de literatura, ficaram faltando as novas do catálogo novo e também algumas outras que por conta de sigla acabaram aparecendo aí pra mim na minha integralização. Então bora falar sobre toda a minha experiência nesse reingresso, nessa minha segunda graduação na mesma faculdade que foi a Unicamp, que está sendo a Unicamp. E também eu vou comentar sobre as minhas matérias, disciplinas que eu peguei nos 3 semestres até o momento de letras. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para não perder o conteúdo aqui sempre que eu posto, e também de curtir esse vídeo se você gosta desse assunto. Compartilhe com aquele seu amigo que é de letras, é da área da linguagem. Começando pelo primeiro semestre, que foi o primeiro semestre de 2019. Naquele semestre eu fiz 32 créditos, acho que 8 disciplinas. Eu tô aqui com a minha colinha, que senão eu não iria lembrar jamais. Aí eu tenho que dizer pra vocês, como eu já falei naqueles videozinhos da faculdade, que eu fui puxando, adiantando algumas matérias já na primeira graduação. Então, fonética, introdução às ciências da linguagem, por exemplo, eu já fiz em anos passados, antes de 2019, antes de reingressar. Então a minha grade ela é bastante bagunçada, porque eu já adiantei muitas matérias, já eliminei várias delas, e aí eu vou tentando encaixar as obrigatórias, tudo que eu preciso cumprir daqui pra frente. Como eu disse pra vocês, eu já fiz quase todas de literatura, mas ainda assim eu tenho algumas pra fazer. Então, nesse primeiro semestre de 2019, eu peguei 2 que, na verdade, elas precisam ser feitas juntas, a gente chama de concomitantes, que são a TL 192, Tópicos Especiais em Poesia 3, e também TL 251, Tópicos em Pesquisa, Crítica Literária. Essa sigla TL é de Teoria Literária. Basicamente nessa matéria nós vimos muitos poetas e suas obras. Vou citar aqui para vocês: Baudelaire, Emily Dickinson, Rimbaud, Apollinaire, Tvetaeva, russos, por que tão difíceis de pronunciar? Marina Tvetaeva, Fernando Pessoa, Eugênio Montale, Drummond, Paul Celan, ou Celan, Haroldo de Campos, Ana Cristina César e o Tarcos. E a outra parte, como são 2 disciplinas dadas pelo mesmo professor, que foi o Marcos Ciscar, era de escrita criativa, então nós precisamos, durante um semestre, ser poetas. Foi muito difícil, é até legal compartilhar essa experiência aqui com vocês, porque até então a minha única dificuldade era ler poesia e não necessariamente escrever poesia, coisa que eu nunca tinha feito até então. E eu acho que foi uma aproximação muito intensa com a poesia, você ter que consumir, ler poetas, mas ao mesmo tempo também, em um mesmo período, produzir poesia. Aí temos disciplinas de linguística, não é mesmo? Meu terror. A LA 504, que é Linguagem e Tecnologia, com o professor Marcelo Busato. Foi uma disciplina muito interessante, porque eu acho que ela é necessária hoje, com todas as tecnologias e mídias com as quais temos que lidar e com as quais os nossos alunos, futuros alunos, já estão totalmente entendidos. Então, olha só o programa, eu vou dar uma coladinha aqui porque ele é grandinho. A relação linguagem, tecnologia, escola, sociedade ao longo da história. Linguagem natural e linguagens artificiais, as diferenças e modos de combinação. A interação no meio digital. Hipertextualidade, que é algo muito importante. Multimodalidade, também bastante. Interatividade, comunicação mediada por computador e processamento de linguagem natural, inteligência artificial e demais frentes de inovação afeitas ao tema da linguagem e tecnologias. Bem completinhas, são textos bastante interessantes, foram muitos textos. Aliás, eu vou deixar o site no qual vocês podem encontrar todas as disciplinas ofertadas e suas ementas. Então, para quem quiser ter referências bibliográficas, eu vou deixar ali
embaixo no box de descrição desse vídeo. Também fiz a disciplina LA 104, que foi Letramentos, Teoria e Prática, clássica para letras. Essa foi com o professor Petrilson Pinheiro e em cada aula ou a cada 2 aulas, uma dupla tinha que ler o texto da vez e explicá-lo para a gente debater. Fizemos até um círculo, né, um semicírculo aí, para que todos pudéssemos olhar um para o outro. Foi uma imersão bem grande. Olhem só alguns dos temas, então: alfabetização e letramento, oralidade e cultura escrita, a emergência histórica da noção de letramento, alfabetização, alfabetização funcional, letramento, letramentos, mitos e práticas de letramento escolar. Também fiz Libras, que foi a disciplina LA 001, Libras e Educação de Surdos, com a professora Daiane Celestino. Foi, assim, sensacional, porque a gente não faz ideia de como tudo isso funciona e de quais são as tantas dificuldades em se ter uma disciplina, inclusive dessa, dentro da própria faculdade. Então, olha só mais ou menos o programa como foi. História da educação de surdos, políticas públicas e linguísticas na área da surdez, língua, cultura, discurso e sujeito, língua escrita em Libras e em português, diferença entre contexto escolar bilíngue e escola bilíngue, estudo dos aspectos linguísticos que constituem a Libras, educação bilíngue de minorias, comunidades surdas e suas produções culturais e também inclusão e exclusão. Essa disciplina, ela foi metade teórica e metade prática. Na verdade, ela foi bem mais prática do que teórica. Primeiro prática e depois fomos para a teoria. E eu achei, assim, sensacional. Eu fiz latim. Nós somos obrigados no curso de letras Unicamp a fazer um semestre de latim. Foi com a professora Isabela Tardim Cardoso e a sigla é HL 143. Nós usamos principalmente o livro Aprendendo Latim, da editora Odisseus, que, se não me engano, foi a própria professora Isabela que traduziu. E eu tive um relacionamento, eu até chamo de relacionamento, muito difícil com latim. Eu pensei desde o começo, quando eu entrei em estudos literários, lá em 2015, eu pensei que eu fosse amar latim, eu sempre quis fazer latim, mas não me desceu, eu não consegui, assim, gostar da disciplina. E, geralmente eu gosto muito de aprender uma nova língua, mas não foi o que aconteceu com latim, infelizmente. Se você é desse time aí, me conta aqui nos comentários, porque sofri. Também fiz a disciplina LA 405, que é Seminários em Ensino de Língua Portuguesa, com a professora Jaqueline Barbosa e também a professora Márcia Mendonça. Foi um estudo e discussão de textos de referência para o ensino da disciplina de língua portuguesa na educação básica. Nós vimos, sobretudo, aquele livro que é Preconceito Linguístico, do Banho, Marcos Banho. É sensacional, eu recomendo para todo profissional da área, tem que ser lido e, aliás, todo mundo deveria ler, porque ele é bem acessível, ele não tem toda aquela linguagem rebuscada e justamente fala sobre um dos maiores preconceitos que até mesmo a sociedade não trata dele, por isso que parece que nem existe, mas existe e é um dos principais, que é o preconceito linguístico. E outro que estudamos bastante foi os gêneros do discurso do Bakhtin. Por fim, eu fiz o primeiro semestre de investigação científica. Nós precisamos fazer 3 semestres para, no 4º, escrevermos a monografia. Então eu já iniciei ali e foi com a professora Daniela Birman, que é até hoje a minha orientadora. Minha pesquisa desde então seguiu o viés dos pensamentos feministas, principalmente focando na maternidade solo, na literatura, sobretudo nas obras da Júlia Lopes de Almeida. Aí vamos para o segundo semestre de 2019, em que eu fiz apenas 18 créditos. Foi um semestre mais tranquilo, em que eu precisei aí frear um pouquinho, porque no primeiro foi realmente muita loucura. Eu tive alguns probleminhas psicológicos aí, então eu precisei realmente frear um pouco. De literatura, eu fiz a disciplina TL 404, que é Literatura e Ensino, com o professor Jefferson Cano, que já é um professor que faz parte de toda a minha graduação. Desde o começo eu tenho aula com ele. E nela estudamos, então, o conceito e a formação do cânone literário. Para essa disciplina, nós lemos vários textos teóricos, que, de novo, convido você a ver a ementa ou as ementas aqui no box de descrição, no campo de disciplinas lá do site da Unicamp, voltado para letras, estudos literários e linguística.
Mas nós lemos livros como Úrsula e também São Bernardo. Ambos aqui eu já fiz resenha na época para o canal, então vocês podem encontrar aqui no canal. São ambos livros incríveis para estudo, então, da literatura brasileira. Precisam ser lidos. Por ser, então, a disciplina HL 245, que é Escrita e Oralidade, Prática de Análise com a professora Ana Bentes, que eu sei que é clássica. Muitas pessoas conhecem essa professora porque ela já escreveu muitas coisas. E olha só um pouquinho do programa como foi. Então, relações entre fala, escrita e oralidade e letramento e os modos de funcionamento da fala nos variados contextos de interação. Os impactos da concepção do contínuo oralidade escrita no ensino da língua materna. E no final tivemos que elaborar um projeto de ensino em que abordasse justamente essa questão da escrita e da oralidade. Nesse segundo semestre de 2019, finalmente eu terminei as matérias da educação que eu já tinha começado a cursar lá na primeira graduação. Então eu fiz a EL 485, que é Filosofia e História da Educação com o professor César Nunes, que é outro classicaço. E assim, ele é grandioso, o cara é sensacional. A aula dele, gente, que show! Ele basicamente não passou muitos textos, mas a aula em si dele era tão rica, tinha tanto conhecimento, que sério. E é basicamente sobre a história da educação no Brasil. E por fim, eu fiz o segundo semestre de investigação científica também com a professora Daniela Birman. Continuei aí a estudar a obra da Júlia Lopes de Almeida. Bora para o terceiro semestre, que foi agora o que eu terminei. O primeiro semestre de 2020 muito conturbado por conta do contexto do ensino à distância, da pandemia. Inclusive, preciso até começar aqui agradecendo aos professores e aos PADs e PEDs que fizeram isso acontecer. PAD e PED são os monitores da graduação e da pós. Então, eles ajudam aí os professores, nos ajudam também e muito. Se não fossem eles se virarem nos 30, a gente não teria tido esse primeiro semestre. Aliás, eu sou muito crítica a respeito do ensino à distância aplicado no ensino público. Eu vi uma problemática muito grande, por exemplo, com os alunos indígenas, porque nós temos um vestibular indígena e alunos que não tiveram condições de participar de aulas online, então eu sou bastante crítica quanto a isso. Infelizmente, aí teremos esse segundo semestre também à distância. Mas o segundo semestre de 2020 é assunto para outro vídeo, em que eu vou falar sobre as disciplinas nas quais eu vou me matricular. Aliás, se você quiser esse vídeo, me conta aqui nos comentários. Talvez seja interessante falar sobre as minhas matérias desse semestre, que eu vou começar a cursar agora em setembro. Bom, vamos lá então falar sobre o furdunço que foi as disciplinas que eu tive então que enfrentar. L405, Seminários de Ensino de Literatura, outra de ensino de literatura com o professor Eduardo Sterzi. Foi bem interessante. Nós fizemos um estudo sobre o ensino de literatura em uma abordagem interdisciplinar com outros campos das humanidades. Estudamos então o papel das humanidades e da literatura na educação e o problema do valor no estudo da literatura aplicado à literatura brasileira especificamente. Lemos o clássico que é o Direito à Literatura, esse texto do Antônio Cândido, e também um contraponto a ele que é do Marcos Piazon Natali, que é o texto Além da Literatura. Sob a luz desse texto clássico do Cândido, ele vai colocar um contraponto. Então foi bem interessante para a gente fazer uma reflexão a respeito de todo o assunto aí abordado, suscitado pelo Cândido. Lemos também Panofsky, Pasolini, Hannah Arendt, Agamben, Adorno, inclusive o texto dele Educação pós-Auschwitz, e o livro É Isto um Homem, que aliás está aqui, eu trouxe até para mostrar para vocês. Esse daqui eu estou lendo ainda, eu não consegui terminar. Difícil. Só isso que eu tenho que dizer pra vocês. Difícil, assim, de enfrentar todos os horrores que são ditos aqui, revelados, que é um testemunho da Segunda Guerra Mundial. Aí eu fiz a disciplina HL 135, Escrita e Oralidade, com a professora
Lívia Oshiro, Princípios Gerais para o Tratamento das Relações entre Fala e Escrita, Fundamentos da Análise da Conversa Etnometodológica, Sistemas de Transcrição para Estudos Linguísticos e para o Ensino de Português, Escrita em Perspectiva Histórica e Historiográfica, Escrita Alfabética e sua Base Fonológica e também Relações entre Fala, Escrita, Oralidade e Letramento. Olha só, gente, para a galera da análise de discurso, eu cursei a HL 325, texto Discurso e Ensino de Língua com o professor Lauro Baldini, que é uma pessoa incrível, é um profissional incrível. Só que assim, eu acho que de longe foi a disciplina com a qual eu mais tive dificuldade em todo o meu percurso acadêmico, do tipo de tentar entender questões básicas, conceitos básicos da análise do discurso de viés francês, e me senti muito burra. Então vimos, claro, Péchet, Foucault, Pocente e Orlandi. Também fiz a disciplina LA 406, que foi uma disciplina de laboratório, de produção de materiais didáticos para o ensino da língua portuguesa. Foi bastante trabalhosa, tivemos bastante trabalho em grupo. Aí ela foi ministrada pela professora Jaqueline Barbosa. E por fim, eu fiz a TL 906, que é o terceiro semestre de investigação científica. Continuei pesquisando a obra da Júlia Lopes de Almeida com a professora Daniela Birman. Bom, é isso, pessoal. Tinha muita coisa para falar por conta dos 3 semestres. Prometo não deixar acumular tanto assim e falar do próximo semestre somente sobre ele. E aí, a cada semestre, ir comentando como que foi a experiência e o que eu espero do próximo. Em breve, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre esse próximo segundo semestre. E esse é o momento em que eu agradeço aos madrinhos por existirem na minha vida e na vida do Literaturice, por apoiarem todo esse projeto de criação de conteúdo literário para o YouTube e também para as redes sociais e para os madrinhos que possuem aí conteúdo exclusivo para eles, bastante coisa muito legal e incrível. Se você quiser fazer parte disso, acesse www.padrim.com.br/literaturice e participe. É uma comunidade literária e linda demais. Então, muito obrigada aos padrinhos, muito obrigada a você que está me assistindo. Não se esqueça de se inscrever e de curtir o vídeo. A gente se vê no próximo. Então, um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!